Olá. Na aula 4, então, veremos um período que vai ser mais ou menos entre os períodos considerados da aula anterior, que vimos o final da dinastia Zhou, e antes de prosseguir para a próxima aula, que seria sobre a dinastia Qin, resolvi por bem abordar o florescimento de várias escolas de pensamento, que vai mais ou menos do século VI até 221 a.C. Eu achei importante para dar uma ênfase mais também da contribuição do pensamento, da filosofia e da cultura chinesa durante esse período. O que é interessante notar é que justamente no período que há uma desagregação dos reinos, em vários reinos em estados de guerra, é justamente nesse período que florescem intelectuais, artistas, filósofos em busca de patronos, de proteção, local onde ele pudesse implementar essas novas filosofias, essas novas ideologias. Vimos brevemente a aula anterior, e eu vou dar prosseguimento, sobre o confucionismo e o taoísmo. Então eu decidi então dar mais ênfase na aula de hoje. Né? Então temos essas figuras aqui, capitais, né? Confúcio, Confúcio, ou Lao Tzu, né? Entre outros, que vão ser os proponentes, os fundadores das escolas a considerar. E se considerarmos em tempos cronológicos, o primeiro deles, sem dúvida, vai ser o Lao Tzu. Né? O Lao Tzu, na verdade, ele nasce em Anhui, né? Uma região não tão perto do litoral, na região central-norte da China. E ele vai viver um período de estados de guerra, né? Já num período já decadente, e ele propõe então uma filosofia em que ele busca uma harmonia na sua principal obra, o Tao Te Ching, né? E o Tao Te Ching, na verdade, ele propõe um caminho, que é o Tao. E o Tao, ele vai propor uma espécie de um relacionamento da ordem cósmica natural com a ordem do corpo humano, né? Isso, na verdade, ele vai propor, ele vai explicar que todo o universo ele é regido por forças, né? O Dao, esse caminho. E esse caminho, primeiro, ele é onipresente, ele é extremamente poderoso, ele tem o seu equilíbrio, né? E que o corpo humano, a ordem humana também deve buscar esse equilíbrio. Né? Então são duas vertentes aí que, se você não respeitar essa ordem cósmica, essa ordem natural de equilíbrio, você está em desarmonia, portanto, em conflito com essa ordem cósmica natural. E aí ele propõe isso também para questões até da ética e da política. Então ele propõe o seguinte: não faça nada de agressão de grandes interferências na ordem natural. E para a ordem dos administradores, por exemplo, ele fala que intervenha o mínimo no ambiente. Porque senão você está colocando aí em risco a harmonia natural e a harmonia cósmica. Então, aí ele surge com esse conceito maravilhoso que é o conceito Wu Wei. Wu Wei, na verdade, ele é um conceito problemático, porque ele, na verdade, é quase como se fosse uma inação. Né? Mas ele não é uma passividade, ele é uma busca de você buscar uma harmonia perfeita com o ambiente, com as forças naturais. Nisso você estaria em comunhão com essa ordem cósmica harmoniosa, né? E o quanto mais você lutar contra isso, resistir contra isso, você está em desarmonia e contra toda essa ordem proposta e defendida no taoísmo. Né? Agora, o outro que vai levar adiante as propostas de Lao Tzu vai ser o Chuang Tzu, né? Ou Chuang Tzu.
E Chuang ele continua os ensinamentos de Lao Tzu, né? E ele também tem vários contos, e um deles que sobrevive, um dos mais famosos, né, da sua obra Chuang-Tzu, que é até o próprio nome, Mestre Chuang, vai ser O Sonho da Borboleta. Eu peguei aqui um dos capítulos, o final do capítulo 2, em que ele fala que certa vez o Chong Chou ele sonha que ele era uma borboleta esvoaçando, flutuando, ele estava feliz consigo mesmo e ele não sabia que ele era Chong Chou, ele achava que era borboleta e de repente ele acorda e estava aí lá, Chong Chou sólido e confundível, aí ele não sabia se ele era Chong Chou ou se era a borboleta sonhando ser o Chong Chou, né? E o final desse capítulo revela significa que isso é uma maneira de explicar a transformação, a materialização de uma coisa para outra, né? Isso é um dos temas também do taoísmo. Bom, outro que a gente vai analisar vai ser o Confúcio, né? O Confúcio, né? Que vai nascer em Shandong, em Chufu. Tem aí o templo dele em Shandong, muito visitado na China, inclusive. E o Confúcio ele vai ser, na verdade, o mestre. Depois vai ter vários discípulos, várias escolas vão partir dos ensinamentos de Confúcio. E Confúcio, na verdade, ele propõe uma série de frases em que ele propõe uma ordem harmônica social e burocrática, enfatizando a questão da lealdade. E implícito nessa lealdade existe a questão da hierarquia do pai sobre os filhos, o filho mais velho sobre o filho mais novo, o governante sobre os governados, o mais velho sobre o mais novo e por assim vai. Claro, o ápice seria aí a figura do imperador, né, o Chan, diante de toda a humanidade. Ele então seria o representante máximo de toda a questão da ordem humana diante dos céus. E para os eventos naturais iria refletir se é um bom governante ou não. Se houvesse desastres naturais, se houvesse guerras, cataclismas, fome, seca, inundações, isso era um sinal de que o imperador, né, ou regente seria aí, estaria em desequilíbrio, em desarmonia, né, e de que, portanto, alguma coisa teria que ser feita. Ou ele ser sucedido por outro, ou senão ele deveria se ater a observar os ritos. É muito importante a gente enfatizar isso, os ritos. Porque são os ritos que fazem com que você mantenha a ordem e o equilíbrio dos ancestrais, né? E também da ordem natural, humana e do cosmos. A gente vai ver depois, séculos posteriores, como esses ritos que vão se estabelecendo na família reinante a chinesa, nas elites chinesas, os funcionários, administradores chineses, é de suma importância para entendermos a ideologia chinesa. E isso vem tudo de Confúcio. Confúcio ele escreve uns quinto, sexto século antes de Cristo, né? Ele vai ter uma série de seguidores depois, né? Um deles vai ser o Mêncio, o Menzu, né? E Menzu ele vai ser considerado talvez o mais importante, tirando o Confúcio da linha confucionista. E o Confúcio, o Mêncio, na verdade, ele vai buscar aí apontar as virtudes inerentes que existem na natureza humana da benevolência, da retidão, da urbanidade e da sabedoria. Esse comportamento, esses valores, eles são essenciais para uma harmonia de uma sociedade em harmonia, uma sociedade leal e de uma ordem social. A partir da responsabilidade de cada um
desenvolver essas virtudes inerentes, né, cultivá-las para que a sociedade, a família e a ordem humana estejam em harmonia também com a ordem natural. Outro seguidor que vai estar, inclusive a linha já mais legalista, ela é mais pessimista, dentro do confucionismo, mas é uma linha que já vai começando a derivar, próprio que vai vindo do Kun Tzu, né, o Kung Hong. E Kun Tzu, ele na verdade entende que a natureza humana, inerentemente, ela é rebelde. Ela tende a desobedecer, ela tende a derivar para coisas erradas. Então era, portanto, instituir uma série de leis para vigiar ou melhorar, aperfeiçoar, né, nas virtudes o comportamento humano. Né? Então era necessário leis, essas leis iriam controlar os comportamentos excessivos, nocivos do ser humano diante da sociedade, e de que as pessoas deveriam aperfeiçoar, aprender as virtudes com os ensinamentos de um mestre, de um professor. Essa linha vai ter muita prosseguimento, gerações posteriores depois de Kun Tzu. Um dos seus discípulos vai ser o Li Si. Li Si, ele estudou com Kun Tzu na academia em Xia, no reino de Qi, aqui na região que o antigo reino de Qi, isso no terceiro século antes de Cristo, na península de Shandong, onde nasceu Confúcio, inclusive, né? E é nessa academia que Li Si depois ele vai se formar sob a influência do legalismo, e depois ele vai levar essas influências adiante para o reino de Qin. E Qin, nos últimos séculos antes de Cristo, ele vai ser um que vai ascender, né, na pessoa inclusive do imperador Qi Huangdi, né, do reino de Qin, e ele vai dominar e unificar toda a China. Então a influência de Li Si, né, inclusive até um aspecto mais duro que ele carrega, intolerante do seu mestre, o Kun Tzu, ele vai propor que, olha, é necessário então ter uma dureza nos tratos, de propor novas leis, regras, condutas para o comportamento dos regentes, de líderes, de funcionários e dos súditos em geral, né? Chega ao ponto que ele influencia então até o futuro imperador, o chamado até o primeiro imperador, o grande primeiro imperador da China unificada, que vai ser o Qi Huangdi. E então o legalismo ele vai começando a ter aí, até nesse aspecto mais ortodoxo, ele vai começando a ganhar monta na China na virada da era antes de Cristo para a nossa atual era. Bom, eu não pretendo mais me delongar, mesmo porque agora já botei a deixa aqui de que na próxima aula a gente vai ver sobre a dinastia Qin. Né? E eu gostaria de ter tido esse interlúdio para vocês entenderem também que esse período que é chamado as 100 escolas de pensamento, ela foi uma série de propostas que vai ganhar terreno, vai florescer na região chinesa. O confucionismo e até a escola legalista ela vai ser adotada pelos funcionários admitidos pelos exames depois imperiais nos estudos clássicos confucianos e legalistas. E o taoísmo não, o taoísmo ele se infiltra, mas ele é mais uma religião, uma crença que vai ganhar áreas na sociedade. Inclusive muitos eruditos, funcionários, que depois vai ser falado como mandarins, né? Alguns deles eles se rebelam contra a questão das convenções, dos ritos,
até mesmo da corrupção que se desenvolve entre muitos funcionários do mandarinato, e eles fogem da sociedade, eles buscam o contato mais com a natureza e buscam então cultivar os ideais taoístas, né? Então é interessante, a gente tinha que ter esse instrumento antes para depois considerar o andamento do curso. Então, próxima aula veremos sobre a dinastia Qing, né, que ascende ao poder em 221 e ela vai unificar aí toda a China durante esse período.